Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Abercamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 11 das nossas aulas de programação Python. Hoje, ainda continuando o assunto das funções. Na aula anterior nós usamos de exemplo uma função complementar que receberia um argumento com o nome da pessoa que ela quer cumprimentar. E inicialmente essa função não tinha um valor padrão para esse argumento. Então se a gente não passasse o nome de alguém para ela, ela daria um erro. Então nós, digamos, recriamos essa função de tal forma que ela recebesse um argumento com um valor padrão, né? No caso, o argumento padrão seria uma string vazia, que deixaria o nome ali vazio. E aí nós fizemos uma lógica ali para ele verificar se a pessoa tivesse preenchido esse argumento, no caso enviado um nome, ele iria mostrar olá junto com o nome da pessoa para cumprimentar, e caso não, ele ia mostrar só olá. Então foi basicamente isso que nós fizemos na outra aula. Se vocês quiserem conferir, eu vou estar deixando o link na descrição, é sobre esse mesmo tema. E na aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouco parecido, mas que é diferente. Eu vou falar sobre argumentos posicionais e nomeados. Ou seja, tem uma diferença aqui entre argumento com valor padrão e argumento posicional nomeado. São assuntos diferentes, certo? O que são então argumentos posicionais? Posicional é, por exemplo, assim, nós criamos uma função chamada complementar com um parâmetro, né? No caso, o parâmetro é a variável, né, que vai receber o nosso argumento. E no caso, esse parâmetro era o nome. E aí, na hora de nós chamarmos essa função, nós colocamos complementar, aí, entre parênteses, uma string com o nome, né, que vai ficar nesse parâmetro ali, nessa variável nome, que nós colocamos no def. Isso a gente chama de argumento posicional. Por quê? Porque nós não estamos colocando o nome do argumento. O Python está presumindo, essa função tem um parâmetro só. Como a gente está passando só um argumento, eu vou colocar essa string nesse parâmetro. Mas a gente não está colocando complementar, abre parênteses, nome igual a Gabriel. A gente está colocando complementar, abre parênteses, Gabriel. E aí, com base na posição, o Python já identifica para nós em qual parâmetro colocar esse string. E isso tem vantagens, né? A principal delas é que a gente não precisa ficar repetindo os nomes dos parâmetros ali, porque muitas vezes torna o desenvolvimento mais rápido. A gente só poder passar ali por posição e não precisar colocar o nome. Só que isso também traz desvantagens. Por exemplo, se a gente estiver usando bibliotecas prontas do Python, por exemplo, o WXPython, que é uma biblioteca para criar interface gráfica no Python, né, para, digamos, criação de aplicativos, a gente vai ter várias funções nessa biblioteca que já vieram prontas, que já foram criadas para nós. Só que se a gente tivesse que lembrar a ordem dos argumentos, se tem funções com vários argumentos, a gente acaba tendo dificuldade. Então, isso é uma desvantagem, e aí seria melhor a gente usar os argumentos nomeados, que é quando a gente passa o nome de cada parâmetro. Por exemplo, complementar, abre parênteses, nome igual a Gabriel, ao invés de só a string do Gabriel ali. Então eu vou agora fazer um exemplo para ilustrar isso. Eu vou criar uma função chamada complementar, e nesse caso aqui eu não vou fazer aquele código ainda do valor padrão para tornar mais rápido aqui, porque isso já foi mostrado na aula anterior, certo? Então, se a gente chamar ela sem passar argumentos, vai dar erro. Mas, como o foco não é esse,
não tem problema. O foco aqui é mostrar a diferença dos argumentos posicionais e nomeados, certo? Então, eu vou digitar aqui no Python def espaço cumprimentar entre parênteses nome. E aí o dois pontos, né? Para começar aqui o bloco de código que vai ter o corpo da função. E o que ela vai fazer? Um tab, né? Daí print, abre parênteses. Olá, espaço no final da string, mais o nome, né? Mais nome. E depois fecha os parênteses. Pronto, pessoal, vamos dar um enter. Agora, se eu for chamar essa função, por exemplo, cumprimentar, abre parênteses, aí entre aspas a string, né? Daniel. Beleza, deu o resultado esperado ali, né? Olá, Daniel. Só que tem uma outra forma de chamar essa função. Seria assim, cumprimentar, abre parênteses. Aí antes da string, a gente coloca nome igual, e aí sim a string, cumprimentar, nome igual a Daniel. Vamos ver que resultado vai dar. O mesmo resultado. E basicamente, o que nós fizemos aqui, primeiro nós chamamos essa função com o argumento posicional, ou seja, com base na posição do argumento que a gente passou, o Python já sabia para qual parâmetro passar esse valor, com base na ordem ali do def. Se no def o nome é o primeiro e na nossa chamada ali da função a string com esse nome Daniel é a primeira, eu vou colocar o primeiro argumento no primeiro parâmetro. Então o Python já faz automaticamente essa relação. Ele já define onde cada argumento vai ficar com base na ordem dos parâmetros. Por exemplo, se nós tivéssemos uma função cumprimentar que além de dizer olá e o nome da pessoa dissesse a idade, ela ia precisar de dois parâmetros, né? Um com o nome, que ia receber uma string, e o outro com a idade, que ia receber um inteiro, né? Um número inteiro com a idade dessa pessoa. Vamos então recriar ela. Def espaço cumprimentar, aí abre parênteses, nome, que é o primeiro parâmetro, aí uma vírgula, espaço, para criar o segundo aqui, nome, vírgula, espaço, idade. E aí dois pontos, né? Por que eu estou recriando ela? Porque vai ficar melhor para eu ilustrar aqui para vocês a diferença, porque essa demonstração que eu fiz com os argumentos posicionais nomeados foi com um parâmetro só, então não teve muita diferença entre usar o posicional e usar o nomeado, só mudou a sintaxe que a gente aplicou ali. Uma foi sem o nome da variável e outra com. Só que agora vai ter diferença, porque ela vai ter mais de um parâmetro, né? O que essa função vai fazer então? Ela vai executar dois prints. Então vamos dar um tab e colocar o primeiro. O primeiro vai ser o mesmo de sempre. Print, aí entre parênteses, a string olá, espaço, mais nome. Só vou ver se a linha está correta. Está correta. E antes de dar enter de novo, para fechar a função, eu vou colocar outro print que vai exibir a idade aqui, certo? Vamos lá. Print, abre parênteses. Aí eu vou colocar uma string dizendo sua idade é. Sua idade é dois pontos. E aí eu vou fechar aqui as aspas. Ó, tab, que é o espaço ali, print, abre parênteses.
aí a string, né? Sua idade é um espaço. Quer dizer, não, espaço não, dois pontos no final da string, né? Aí o espaço, fecha aqui string e acaba aqui, né? Aí nós vamos colocar um mais e juntar com a idade que a pessoa passar no segundo argumento. Eu vou colocar então mais idade? Não, na verdade aqui não, porque senão a gente vai ter um probleminha. O que acontece? Quando a gente junta a string do olá com o nome, que a gente usa ali o mais nome, nós estamos juntando string com string, certo? Então não tem nenhum problema, porque olá é uma string e o nome que vai no argumento também é uma string. Só que se a gente vai juntar, por exemplo, uma frase, sua idade é, com um inteiro, um número, aí digamos que os valores são de tipos diferentes, né? Um é uma frase, uma string, e outro é um número, né? Que não tem aspas. Essa é a diferenciação, né, dos tipos. Então, o que a gente faz aqui? Nós temos que usar uma função que vai converter esse número da idade para uma string. Porque daí a pessoa, quando for chamar a nossa função, não vai ter que ficar colocando aspas no segundo argumento, até porque não é o correto. Quando a gente vai representar números inteiros, a gente não usa aspas. Então nós vamos fazer aqui automaticamente essa conversão. Então aqui depois do mais, nós vamos colocar str, que é o nome dessa função. Str é uma função para converter algum valor para uma string. E aí nós vamos abrir aqui outro parênteses, abre parênteses, idade, fecha parênteses. E aí nós vamos juntar aqui com mais uma string, ou melhor não precisa. Até poderia juntar com uma string para pôr um ponto final ali depois da idade para fechar a frase, mas não tem necessidade aqui. Então aqui depois desse fecha parênteses eu vou colocar mais um fecha parênteses, certo? Então a nossa linha do segundo print está assim: tab print abre parênteses. Aí tem uma string, né? Sua idade é, com dois pontos e espaço no final para separar a frase do número. Aí depois tem o mais, e ao invés da gente colocar só o mais idade, nós colocamos o mais, aí mais str. Aí entre parênteses a gente chamou o str com o argumento idade, né, para ele fazer a conversão. E aí a gente fechou os dois parênteses, né, o do str primeiro e depois o do print, certo? É isso. Então vamos dar um enter. E pronto, pessoal, essa função aqui está terminada. Ela vai exibir primeiro um print com o nome da pessoa, o olá e o nome, cumprimentando normal, e outro com a idade. Vamos dar enter e fechamos a função. Agora nós vamos testar ela. Vamos lá. Eu vou então chamá-la, né? Cumprimentar, abre parênteses. Aí primeiro eu vou passar argumentos posicionais, certo? Então como é que é com o argumento posicional? A gente não vai colocar o nome do parâmetro. Então depois da parênteses nós vamos colocar direto ali a string com um nome. Então abre aspas, Marcos, fecha aspas, uma vírgula, espaço para colocar o segundo argumento. E aí sim nós vamos colocar o número inteiro sem aspas com a idade. Depois essa função ali vai fazer a conversão desse número para uma string para poder juntar com as frases e vai exibir na tela. Então depois do vírgula espaço colocamos, vamos botar 15. E aí vamos fechar os parênteses. Ó, cumprimentar, abre parênteses, string com Marcos, vírgula, espaço 15. E aí fecha os parênteses. Vamos ver o que dá. Olá, Marcos, sua idade é 15. Basicamente ela teve o comportamento esperado, não é? Mas e se a gente inverter
E se a gente não souber que essa função aqui recebe os argumentos nessa ordem, se a gente pensar que vai primeiro a idade, depois o nome, vamos ver no que vai dar isso. Ó, complementar, abre parênteses, aí vamos colocar 15, aí vírgula, espaço e a string com o nome, 15, vírgula, espaço, Marcos, abre aspas, Marcos, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui a gente só inverteu para ver o que vai acontecer. Antes a gente colocou primeiro o nome, depois a idade, e agora a gente inverteu para ver o que o Python vai fazer aqui. Ó, aqui ele deu um erro. O que quer dizer esse erro? Que ele não pode juntar um inteiro com uma string. Por que ele deu esse erro aqui? Porque ele pensou que a idade que a gente colocou ali fosse o nome. Aí o que ele tentou fazer? Ele tentou juntar o nosso olá com esse inteiro ali. Só que como na parte do primeiro print do olá a gente não colocou o str, né? Obviamente a gente não colocou porque esse argumento não é para ser uma idade, né? Então teoricamente não tem que fazer uma conversão ali. Aí ele deu um erro porque ele tentou exibir essa frase do olá junto com o inteiro sem a conversão. Já antes, né, quando a gente chamou na ordem certa, aí na hora que ele foi exibir a idade, ele estava esperando isso, né? Porque foi no segundo print e a idade foi no segundo argumento. Daí ele já sabia que tinha que fazer essa conversão. Só que aí que mora o problema. Porque em funções que recebem muitos argumentos, a gente não vai se lembrar da ordem em que eles são passados. Então é para isso que existem os argumentos nomeados. Com os nomeados a gente pode inverter, sem problema. Por exemplo, print, ou melhor, print não, né? Complementar, abre parênteses, idade igual a 15, vírgula, nome igual a Marcos. Agora, pessoal, estou chamando essa nossa função com argumentos nomeados. Como é que ficou ali, então? Complementar, abre parênteses, idade igual a 15. A gente está invertendo, ó. Só que, ao contrário de antes, nós não estamos confundindo o Python, porque nós estamos fazendo ele ir pelo nome. Ele não vai ir mais pela posição. Ele já vai saber que a gente quer que o 15 vá na idade e o Marcos no nome. Então, nome igual a Marcos. E aqui fecha os parênteses. Vamos testar. E funcionou. Então, vocês estão vendo que a utilidade dos argumentos nomeados, a utilidade é poder trocar a ordem dos nossos argumentos sem afetar o resultado final. Então, a gente, no nosso desenvolvimento de software, a gente pode escolher a qual a gente se adapta melhor. E a gente pode até usar eles em conjunto. A gente pode passar, por exemplo, primeiro um posicional, depois um nomeado. Olha só. Complementar, abre parênteses. Aí eu vou passar um posicional, eu vou passar string direto, abre aspas, Marcos, vírgula, idade igual a 15. Fecha parênteses. Aqui a gente está misturando, ó. A gente passou um posicional e um nomeado. Vamos ver no que vai dar. E também funcionou. Então o que isso quer dizer? Ah, eu lembro que o nome é o primeiro, então eu não preciso colocar ali nome igual a tal, porque ele já deduz ali pela posição. Mas a idade eu não lembro a posição. Eu posso simplesmente colocar ela como nomeada. Foi isso que eu fiz aqui no caso, eu misturei posicional com nomeado. Só que aqui tem uma coisa, a gente não pode, por exemplo, colocar um nomeado primeiro e depois um posicional. Por exemplo,
Cumprimentar, aí abre aqui os parênteses, nome igual a Marcos. Aqui eu estou fazendo o contrário, pessoal. Estou colocando o nome como argumento nomeado e a idade eu vou colocar como posicional. Só que ao contrário, né? O nomeado está indo primeiro e depois o posicional. Então depois fechasse uma vírgula e aí o 15. Como é que ficou então a nossa linha? Complementar, abre parênteses. Nome igual a Marcos, que é um nomeado aqui, né? Aí, vírgula, e 15, que é o posicional. Digamos assim, eu já sei que a idade é o segundo, então esse aqui eu não vou nomear. Vamos ver o que vai dar isso. Ó, ele deu um erro aqui. Positional é argumento, follows keyword é argumento. No caso, keyword é argumento nomeado em inglês. O que ele está dizendo aqui? Que nós não podemos colocar um argumento posicional após um nomeado. Isso principalmente por questão de legibilidade. Porque a gente até pode colocar alguns posicionais ali que a gente lembre, tipo se a gente lembra a ordem dos primeiros. Só que aí os nomeados tem que vir depois. Porque se não fosse assim, acabaria tornando o código muito confuso. Então, por mais que a gente possa misturar os dois, nunca pode colocar o posicional depois do nomeado. Basicamente é isso. O tema da nossa aula de hoje foi esse. Uma outra utilidade também para esses argumentos posicionais e nomeados é quando a gente tem argumentos com valor padrão. Por exemplo, numa função que recebe nome, idade e endereço. A gente pode, por exemplo, colocar o nome como posicional, só que aí a idade já tem um valor padrão e eu não quero alterar. Aí o que a gente faz? A gente pode simplesmente, ao invés de seguir a ordem posicional, pular a idade, né? A gente pode, por exemplo, colocar cumprimentar, aí abre parênteses, Marcos, uma vírgula, e aí passar o nomeado, tipo o endereço igual a tal. Aí a gente vai estar pulando o argumento posicional da idade, deixando ele com o valor padrão. Isso eu vou dar um exemplo. Na próxima aula eu vou recriar essa função com vários argumentos para ficar mais claro. Mas espero que tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar sua avaliação sobre o vídeo. Compartilhe com alguém que vocês acreditam que vá se beneficiar com os vídeos. E deixe qualquer dúvida nos comentários. É isso aí. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Ative o sininho para se manter sempre atualizados. E até a próxima. Tchau.